E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez uma aula aí especial, trabalhando um pouquinho de português e, é claro, também de ciências, tá certo? Essa é uma aula conjunta sobre esses dois assuntos. O que a gente vai estudar, então, em português e em ciências? Em português, a gente vai trabalhar um pouquinho com relação ao tema entrevista. A gente vai completar aí esse assunto nessa semana, certo? Vocês já trabalharam aí, fizeram algumas perguntinhas, né? Segunda-feira para os seus entrevistados, cada um formando duplas, 2 entrevistadores e 2 entrevistados. E hoje a gente vai fazer essa retomada para finalizar aí a sua produção, tá certo? E para ajudar vocês, eu vou justamente aqui passar mais algumas orientações sobre o gênero entrevista e, é claro, apresentar alguns tipos de entrevista que nós temos aí também, tá certo? E em ciência, o que a gente vai fazer em ciências? A gente vai reforçar, vai conhecer aí um pouquinho sobre o que são misturas, tá certo? O que são solutos, o que são solventes. A gente vai conhecer todas essas informações para que a gente tenha aí mais dados, mais informações para o nosso momento da segunda vitimada, onde a gente vai ter aí a nossa experiência maluca, a nossa ciência maluca, tá certo? Então, preparem os materiais, aproveitando aí, ó, que você já vai estar se preparando, tá pegando aí papel e caneta, né? Se você está aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no canal para ficar atento a novas aulas, a novos vídeos que eu vou estar aqui postando para vocês, tá certo? E é claro também, curta aí, comente, para que eu possa saber como é que está indo as nossas aulas. Se está indo bem, beleza. Mas se está indo mal, o que é que precisa melhorar, tá certo? Eu preciso aí da opinião de vocês para que esse processo se torne mais divertido na hora da gente aprender aqui de forma remota, tá certo? Então vamos lá, papel e caneta aí na mão, que a gente vai começar. Vamos lá, o que seria uma entrevista? Eu estou me baseando aqui em uma pesquisa que eu fiz pelo site Educa Mais Brasil, tá certo? Esse link que eu utilizei aqui para referenciar alguns assuntos no gênero entrevista vai estar disponível para vocês lá no grupo do WhatsApp também, tá certo? Mas quem quiser pesquisar, o título desse texto, tá? No site Educa Mais Brasil, está assim, ó, um diálogo entre um ou mais entrevistadores e um entrevistado, tá certo? Esse é o título aí desse texto que eu vou estar aqui utilizando como apoio para a minha fala. Mas vamos lá, o que é uma entrevista, basicamente? Primeira coisa, a entrevista é um gênero que surgiu aí no jornalismo, tá certo? Ela não é só um texto jornalístico, porque a gente pode encontrar a entrevista justamente tanto a entrevista do jornal quanto a entrevista que a gente vê geralmente na hora da contratação, na hora do emprego, tá certo? Então aí nós temos dois tipos de entrevistas diferentes, com propósitos diferentes, tá certo? Uma que vai obter informações para algum assunto, algum tema, tá? Algum tema jornalístico, e outra que é justamente para obter informações sobre um candidato a uma vaga de emprego. O propósito se mantém ali próximo, mas ainda assim são tipos de entrevista distintos, beleza? Ok, professor, o senhor falou aí que esses dois tipos de entrevista, que a entrevista surgiu do gênero jornalístico, mas isso não disse o que é entrevista para começo de conversa. Calma. Vamos lá, a entrevista, certo? Segundo o site aqui, Educa Mais Brasil, é um diálogo aí entre duas ou mais pessoas. Peraí, um diálogo entre duas ou mais pessoas? O que é um diálogo? Um diálogo é uma conversa, tá certo? Basicamente aí a entrevista é um tipo de conversa. Só que tem algumas características especiais nessa conversa. A primeira delas é que vai ter uma pessoa que vai ter aí a responsabilidade de criar perguntas, tá certo? De roteirizar essa conversa, esse diálogo, e outra que vai estar ali no papel de entrevistado, que vai estar ali respondendo as perguntas. Então, quais são aí esses dois tipos de pessoas que a gente vai ter na entrevista? Anotem aí para você não esquecer. O entrevistador, que é geralmente o repórter, quem faz as perguntas, quem roteiriza o diálogo, e o entrevistado, que é aquele que responde as perguntas, responde ali o entrevistador, tá certo? E o objetivo principal da entrevista, como eu já falei, é justamente aí a questão de eu extrair, certo? De eu obter informações importantes sobre um determinado assunto. Uma entrevista, pode ter uma entrevista que não queira chegar em lugar nenhum? Pode.
mas esse não é o propósito dela, tá certo? Sempre que eu faço entrevista, eu quero obter uma informação valiosa para aquele assunto, tá bom? Então a gente precisa justamente aí ter essa noção, tá certo? Assim como todo texto tem um propósito, a entrevista também tem, que é justamente eu obter mais informações sobre um tema, que é a pauta do jornalista, certo? É aquilo que ele vai buscar, seja com um especialista ou com o público em geral. Então ele precisa ter esse foco, essa determinação aí na hora tanto de roteirizar suas perguntas, quanto mesmo depois de escrever elas para o jornal, para os sites, revistas, rádios ou até mesmo aí nas televisões, tá certo? Esses que eu falei agora há pouco, eles são os meios de comunicação que a entrevista pode ser localizada. A gente pode até dizer que eles são o suporte, tá certo? Lembra da aula de história? Eu falei de fontes históricas, as fontes materiais, elas possuem um suporte, né? Um meio por onde ela é registrada, por onde ela é passada adiante para as próximas gerações. Pronto. Quando a gente vai fazer o trabalho com algum gênero textual, tá? Todo gênero vai ter um suporte diferente. Se for, por exemplo, um texto jornalístico, os suportes vão ser jornais, revistas, rádio, televisão. Se for, por exemplo, uma cartinha de amor, uma carta de cobrança, tá certo? A própria carta é aí o seu suporte, tá certo? O envelope, o papel que é utilizado para a carta, tá bom? Então, o suporte é basicamente o meio por onde eu vou estar realizando essa comunicação. Sem o suporte, eu não tenho como propagar essa comunicação, propagar esse texto para outra pessoa, tá bom? E aí se perde justamente esse propósito de se comunicar. Tranquilo? Professor, beleza, o senhor falou aí da entrevista, falou que ela é uma conversa entre pessoas, pode ser uma pessoa, melhor, duas pessoas ou mais, né? No caso, uma pessoa vai ser o entrevistador e as outras duas ou três, quantas forem necessárias, serão aí os entrevistados, tá bom? O senhor falou aí da questão do suporte, que o suporte aí é o meio por onde, no caso, o gênero entrevista e outros gêneros, eles são transmitidos, eles são passados, né? Mas o que mais eu posso saber aí sobre a questão do gênero entrevista? Boa pergunta, você está aí a tempo, né? Muito bem. Vamos lá. Quando eu vou falar aí sobre a questão do gênero entrevista, como eu já falei lá no início, né? O gênero entrevista, ele é um gênero jornalístico, tá? Então, eu posso apresentar a entrevista combinada, às vezes, com outro gênero, como no caso da reportagem, que vai ver mais à frente, com a notícia, tá certo? Porque ele vai me dar horizontes de informação que apenas com os fatos, apenas com uma pesquisa superficial, eu não conseguiria, tá bom? No caso aí da reportagem, o papel da entrevista vai ser, por exemplo, obter informações de um especialista no assunto ou até mesmo opiniões de um público, tá certo? De pessoas comuns, como você e eu, sobre aquele assunto em particular. Beleza. O que é que o senhor falou agora? Fatos? Opiniões? O que é que seja isso? A gente vai ver isso em uma próxima aula, mas eu já vou aqui dando um spoiler para vocês, certo? Existe uma diferença básica entre fato e opinião. Fato é algo real. Então anota aí para você não esquecer. E opinião é aquilo que é particular. Eu posso ter a opinião, sei lá, de que lápis azuis são os melhores do mundo. Diferente dos lápis vermelhos, tá? Isso é uma opinião particular. Não quer dizer que seja verdade. E aí é importante que a gente aprenda, primeiro, essa diferença, tá certo? E segundo, é claro, que a gente aprenda a respeitar. Cada um vai ter a sua opinião e é importante que eu saiba que a minha opinião não é melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém, tá certo? Entendido até aqui? Pronto. Depois, em uma próxima aula, a gente vai ter aí essa oportunidade para conhecer e discutir mais sobre esse assunto. Vamos seguindo. Beleza. Quais são aí, então, as características do gênero entrevista, para a gente poder aí ficar informado nesse assunto? Basicamente, o gênero entrevista, ele vai me trazer esse diálogo, essa conversa com o meu entrevistado, tá? Lembrando, eu sou o entrevistador, estou fazendo as perguntas, eu sou ali o responsável pelo roteiro dessas perguntas, e eu vou tentar trazer na minha entrevista, no meu texto falado ou escrito, as informações com o máximo de
fidelidade do que foi dito pelo meu entrevistado, tá certo? Eu vou estar ali justamente tentando obter informações, vou estar, ao mesmo tempo, estimulando que o meu entrevistado fale mais, que ele me passe mais informações, como também eu vou estar ali, você está falando isso aqui, mas o que mais que você pode falar? Você vai estar ali instigando ele a tentar sempre trazer mais informações. É claro que é importante que a gente faça entrevista, tá? Buscando informações, mas também que a gente tenha o respeito. É extremamente importante o respeito aí com o entrevistado. Tranquilo? Pronto. E aí, o que é que a gente pode fazer? A gente vai passar essa entrevista, vai fazer as perguntinhas, vai tentar passar as informações da forma mais fiel ao que o entrevistado nos falou, né? Isso para o público que vai ser destinado a esse texto. E quem é o público destinado ao texto? Vai depender de qual o propósito, qual o tema da entrevista. Eu tenho, por exemplo, textos que o público-alvo vai ser aí crianças, tem textos que o público-alvo vai ser apenas adultos, e tem outros textos que o público-alvo vai ser, por exemplo, pessoas de forma geral, tá bom? Não tem um público em específico, tá bom? Isso aí é uma característica de todos os textos, todos os gêneros textuais têm sempre esse foco. Para quem eu vou mandar esse tipo de texto? Para quem vai ser destinado aí essa leitura, tá certo? Vamos lá. E como é que eu faço aí, então, para marcar a questão das falas? Tanto as minhas quanto as falas ali dos meus entrevistados. Uma possibilidade, certo? É utilizar aí a questão da pontuação. A pontuação que a gente vai ter, uma atividadezinha na nossa aula, né? Lá no grupo do WhatsApp. Ela é extremamente importante, não só para outros gêneros textuais, mas para a própria entrevista como um todo, tá certo? A gente vai ter aí os pontos, por exemplo, pontuação final, que vai nos auxiliar a saber quando termina uma fala, quando termina uma frase. A gente vai ter, por exemplo, as aspas, que a gente vai utilizar. O que são as aspas? São aqueles dois risquinhos, um no comecinho de uma fala e o outro no finalzinho dela, que serve aí para dizer que aquela informação, eu posso ter colocado aí uma palavra em específico que não foi a que eu queria dizer, mas na falta dessa palavra que eu queria dizer, eu coloquei aquela, tá certo? Também poderia ser utilizado a aspas, também pode ser utilizado no caso, para eu destacar uma fala ali do meu entrevistado, por exemplo, dentro do próprio corpo ali do texto, né? Dentro da introdução, eu posso colocar essa fala dele usando as aspas, tá bom? E na hora das perguntas, como é que eu posso fazer para pontuar, para marcar o início da fala de um personagem, de um entrevistado? Bom, como eu falei aqui, sem querer, né? No caso, da mesma forma como eu faço na hora de uma narrativa, tá? Que eu uso ali o travessãozinho, ó. O sinal de travessão é aquele tracinho que aparece antes de uma fala. Eu vou utilizar também essa possibilidade na minha entrevista, tá certo? E assim eu consigo justamente marcar, ó, esse ponto aqui em diante é a fala do meu entrevistado, tá certo? Eu posso colocar a perguntinha, marco ali 2 pontos, né, na minha perguntinha, ou então o sinal de interrogação na pergunta, e abaixo, ou logo em sequência, seguido aí de um travessão, tá certo? Eu coloco aí a fala do meu entrevistado, tá bom? E aí eu posso marcar tanto as palavras que ele forem falando, quanto, por exemplo, gestos, sons que ele for falando. Lembrando, se eu vou trabalhar, se eu for escrever os sons que ele acabou utilizando na hora da fala dele, como ou então, eu vou utilizar de uma coisinha chamada de onomatopeia, que é basicamente a representação dos sons de forma escrita. Isso a gente usa muito na hora de textos narrativos, tá certo? Mas a gente pode acabar utilizando também de forma resumida, para não se perder o foco na entrevista. Beleza, então vamos só aqui estruturar a nossa entrevista. Estou aqui prestes a criar o meu texto, criar a minha entrevista. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer aí o meu tema, tá certo? Que é o assunto da entrevista. Eu vou definir qual vai ser o tema. Vocês definiram essa semana o assunto como a importância da água, beleza? Depois disso, eu vou criar o meu roteiro. As minhas perguntinhas, vou selecionar várias perguntinhas, o máximo que der. Vou ver ali se essas perguntinhas estão interessantes, estão voltadas para o meu tema, tá bom? Se elas estão ali justamente voltadas para
conhecer esse assunto. E, é claro, depois disso eu vou, quando eu já tiver com as informações prontas, eu vou criar o meu título. O título tem que ser voltado para a entrevista. Eu tenho ali, ó, na hora da construção também do meu texto, a possibilidade de eu escolher se alguma perguntinha, alguma resposta que não ficou muito boa, não ficou muito completa, foi só uma resposta de sim ou não, ela possa continuar no texto, ou se ela não me trouxer informações úteis, eu retire ela do texto. É o chamado momento de revisão, tá certo? A entrevista, ela como tem um espaço limitado no jornal, nos textos, nas revistas, eu preciso suprimir aquilo que não é útil para que eu consiga obter informações, tá certo? Eu só vou manter o que é útil para a minha entrevista, tá bom? Tranquilo? E quais são aí os tipos de entrevista que eu posso ter? Vamos lá. Eu posso ter aí, ó, a entrevista individual, entrevista que é voltada justamente para uma pessoa, onde eu tenho aí uma conversa entre um entrevistador e um entrevistado. Eu vou ter a entrevista também de rotina, que é aquela que eu vou perguntando ao público em geral, certo? De forma relativamente constante, tá? Com certa ocorrência. Por exemplo, entrevistas aí na hora de algum acidente, que pode ter acontecido alguma morte, algum assalto, algum acontecimento recorrente, tá certo? Do cotidiano. Eu vou ter entrevista também em grupo, tá certo? Que é aquelas entrevistas que eu tenho um entrevistador e vários entrevistados. Eu tenho uma entrevista que é exclusiva, que é aquela que basicamente o entrevistador, ele obtém aquela informação apenas daquele entrevistado. O entrevistado ele só responde àquele entrevistador e mais ninguém. Eu tenho entrevistas, por exemplo, de pesquisa, tá certo? Que são aí também entrevistas jornalísticas, mas eu posso utilizar, às vezes, para fazer um artigo científico, certo? Na faculdade também. E eu tenho aí, ainda nessa parte jornalística, a questão das entrevistas opinativas. O meu entrevistado ele vai dar opinião sobre o assunto da entrevista. É claro, como eu falei antes, uma entrevista que sai dessa área do jornalista, né? Jornalístico, no caso, seria a entrevista de emprego. Também é um tipo de entrevista, tá? Vai ter ali algumas semelhanças, mas também vai ter algumas diferenças e particularidades para o objetivo que ela quer, tá certo? Tranquilo, turminha? Então vamos lá. Fechando aqui, basicamente é essas informações que eu vou passar para vocês com relação ao gênero entrevista. Vamos só recapitular aqui na parte da construção do texto, tá certo? Eu vou ter aí, ó, que selecionar meu tema. No caso, o tema de vocês foi água, né? A importância da água. Vou criar o meu roteiro, ou seja, as perguntinhas da minha entrevista. Lembrando, as perguntinhas não devem ser de sim ou não, devem ser perguntinhas que façam o meu entrevistado justamente responder com mais detalhes, tá bom? Se eu tenho uma entrevista que mesmo fazendo uma entrevista, uma boa pergunta, o meu entrevistado só disse sim ou não, eu vou ter que pensar, será que essa resposta vai ser útil para a minha entrevista? Será que vai ser útil para a minha reportagem? Se não for, eu vou descartar ela na hora de escrever novamente, tá certo? Eu voltei aí, ó, na hora da produção escrita, que construir, que pensar em um título. O que é o título? É o rosto do meu texto. É a primeira coisa que o meu público-alvo vai ler na hora de conhecer a entrevista, tá certo? Como vocês estão em duplas, tá bom? Nessa atividade, vocês aí vão justamente pensar em um título juntos. É apenas um título para a dupla, tá bom? E depois aí, nesse momento de produção, vocês vão, primeiramente, construir uma introdução falando sobre o assunto que vocês vão trabalhar nessa entrevista, apresentando aí os seus entrevistados, né? Cada entrevistador aí teve um entrevistado. Então, vocês vão falar sobre cada um dos entrevistados e logo em seguida vocês vão passar para as perguntinhas e as respostas que vocês obtiveram. Lembrando, essas perguntinhas e essas respostas devem ser aquelas que tenham mais a falar sobre o assunto, tá certo? E aí vocês voltam para uma revisão para ver se valeu a pena manter aquela perguntinha ou não, já que o texto de entrevista ele não pode ser extenso demais, ou, no caso, ele não pode também ser passar informações inúteis sobre o tema, tá bom? Então, eu tenho que ter essa consciência na hora da minha produção, tá bom? Então, a gente vai trabalhando isso durante lá
o nosso grupo do WhatsApp, para que vocês tenham aí justamente essa produção em mãos, pelo menos até o final da nossa aula. Tranquilo? E agora vamos seguindo para a nossa aula de ciências. Eu vou falar aqui bem rapidinho com vocês, porque a gente vai estudar mais sobre esse assunto na nossa segunda videochamada. Então, eu conto com vocês lá, tá certo? Vamos lá. Em ciências, trabalhando aí fácil com misturas. O que é que são misturas? Basicamente, é quando eu estou trabalhando, e aí anotem aí para você não esquecer, é quando eu estou trabalhando com várias substâncias, vários materiais que se combinam, tá certo? A mistura é basicamente quando eu estou aí trabalhando com vários materiais que estão se combinando. Eu tenho dois tipos de misturas. As misturas homogêneas, que eu misturo tanto material, por exemplo, leite com açúcar, ou então leite com achocolatado, delícia, né? Eu tenho aí uma mistura homogênea, ou praticamente homogênea, porque eu não consigo perceber facilmente, né, a questão aí de o que é leite e o que é achocolatado depois de misturar tanto, de bater tanto aí essa mistura, tá certo? É claro que se eu usar um microscópio, eu vou conseguir identificar lá no microscópio que tem partículas de gordura, tá? No leite, o leite possui essas partículas, não só é o líquido, mas também a gordura animal que vai ali nesse leite, torna ele tão grosso, torna ele tão suculento, vamos dizer assim. Então, pelo microscópio eu consigo ver que não é uma mistura perfeita, mas a olho nu, eu olhando assim, eu não consigo identificar o que é um e o que é o outro, tá certo? E eu tenho as misturas heterogêneas. Falei das misturas homogêneas, que é aquela que eu não consigo perceber o que é um material e o que é o outro depois de misturar tanto, né? E eu tenho as misturas heterogêneas, que mesmo se eu misturar bastante, eu não consigo unir esses dois materiais. Um exemplo, água e óleo. Vocês fizeram uma experiência durante a semana, né, de tentar misturar água e óleo, só que quando você joga o óleo na água, ele fica ali uma camadazinha superficial, né, uma película superficial, justamente acima da água. Isso deve justamente por um motivo em específico, que é que a água ela é mais pesada, mais densa do que o óleo, tá certo? E nisso eles não conseguem aí se unir. E também é o fato de que o óleo, ele meio que se repele, ele repele a água, tá? Um não gosta do outro, vamos dizer assim. E o que é que eu fiz na experiência, no desafio dessa semana, que acabou fazendo que os dois se unissem? Os dois tiveram um momento que eles se uniram. Ah, isso aí foi porque vocês utilizaram o detergente, tá certo? O detergente, ele é super amigo da água. E ele é aquele cara que chega assim na pessoa, ó, vamos acalmar, vamos ficar mais tranquilo. E ele vai acalmando ali, tá certo? Entre aspas, o óleo e fazendo com que os três fiquem juntos nesse assunto, tá? Ele quebra a brabeza do óleo, vamos dizer assim, e acaba conseguindo aí unir com a água. E nisso, quando a gente mistura, né, eles vão ali se juntar em uma mistura homogênea, tá bom? Então, água e óleo sozinhos não se misturam, são heterogêneos. Água, óleo e detergente, tá? O detergente ali entra como uma espécie de mediador na história, essa briga dos dois, tá? E ele acaba unindo os dois. E aí nisso nós temos uma mistura homogênea. Tranquilo? Beleza? Não é uma mistura perfeita, novamente eu vou falar aqui, porque vai aparecer alguns comentários que podem falar, ó, mas eu ainda consigo ver aqui algumas gotículas de óleo, tá certo? Não é uma mistura perfeita, mas é uma mistura que chega bem próximo realmente aí do homogêneo perfeito, tá bom? Então, só para vocês aí saberem dessa questão. Beleza, professor, você falou de misturas homogêneas, heterogêneas, mas você não falou ainda de soluto e dissolvente, só disse que ia falar. Vamos lá, solvente, pessoal. Solvente, ó, ele vem de solver, dissolver. Ou seja, eu vou ali utilizar algum material, alguma substância para liquefazer, deixa eu falar de uma forma mais simples, para separar, para dividir, tá, o material. O solvente universal que nós temos é a água. Eu consigo misturar, consigo unir com a água praticamente vários materiais. Achocolatado, leite em pó, consigo misturar com açúcar, com sal. É claro, tem aqueles materiais que eu não vou conseguir misturar com a água sozinha, tá certo? Como é o caso do óleo, tá bom? Mas a água ela tem uma possibilidade imensa. Inclusive, ó, você sabia que a sua casa, que tem ali os tijolos, tem ali o cimento, né?
A água foi fundamental para unir a terra com o cimento? Pois é, a água foi esse solvente aí que fez essa união, fez essa mistura homogênea, tá certo? Então, sem a água, a gente não conseguia ter esse resultado. E no caso do soluto, pessoal, seria basicamente um material que vai ser dissolvido na água, tá certo? É aquele material comum. O açúcar, o sal, o óleo, que o óleo, como novamente eu vou falar aqui, ele não se mistura perfeitamente com a água, ele é uma mistura heterogênea. Eu preciso de alguma coisa para quebrar essa inimizade do óleo com a água, para aí sim eles poderem se unir, tá bom? Então, turminha, eu vou me despedindo aqui de vocês agora. A gente vai terminar essa vitimada, ficou um pouquinho mais longo do que o previsto, mas a gente se vê num próximo momento para estudarmos mais. Se você está vendo aqui pelo YouTube, não inscreveu ainda, estou esperando até agora, viu? Eu quero ver aí a sua inscrição para acompanhar nosso canal. E se você gostou desse vídeo, clique aí em gostei, comente aqui para que eu possa saber como é que está indo as nossas aulas. E aí, vocês preferem essa aula de uma vez só, juntas, as duas matérias? Preferem vídeos separados? Eu estou ainda experimentando, vendo qual dos dois modelos vocês gostam mais, para que a gente possa escolher nas próximas aulas, certo? Então, comentem aqui, digam o que é que vocês acham, tá bom? Vou me despedindo e até a próxima aula.